Fala pessoal, beleza? Fazer um estudo, né, para pensarmos em algumas possibilidades para amanhã, né, e para essa semana, tá? Aqui a gente tem um semanal, pessoal, tá? Então retomando, né, uma fala rápida aqui daquilo que já são as ideias anteriores, né? Aqui a gente tinha um fundo duplo, correto? Aqui a gente tinha, né, uma linha de tendência, tá? Linha de tendência. E, né, aqui a partir dos toques, tá? Dessa linha, né? Você tem possibilidades de algum tipo de retorno, né? Retorno às médias, uma reversão, aqui no caso foi uma reversão, né? Tá? E a gente tem, né, um triângulo expandido, né? A nossa figura atual até então acaba sendo um triângulo expandido, tá? Então ainda há possibilidades, tá? Apesar dos ânimos do mercado ainda não serem dos melhores, tá? Ainda fica essa possibilidade sim da gente ter testes a níveis mais altos. A gente havia deixado marcada essa região, né, como resistência, tá, ao preço, visto que elas são cálculos de volume referente ao semanal, tá? E o preço deu uma segurada aqui. Quanto a fechamentos, pessoal, os fechamentos até então no semanal são interessantes, tá? Por quê? Porque eles estão renovando máximas, tá? De fechamentos anteriores. Tá? Então isso aqui para o Allbrooks, tá? Dentro da metodologia do Allbrooks, isso daqui é o que marca o real interesse comprador ou vendedor. Tá? Então fechamento acima da máxima do candle anterior é o que marca, né, boa parte da metodologia do Allbrooks. Tá? Lógico que tem a questão do H1, H2, né, que é quando só tem a superação, mas também temos, né, nas entrelinhas essas menções a fechamentos, né, acima de máximas. E aqui, né, ainda assim ficou um pequeno gap, né, no semanal, tá? Beleza, pessoal? Então aqui o semanal, dando uma olhada rápida aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui também no mensal. Foi algo que a gente fez no final do mês passado, tá? E a gente havia dito, né, que pela, pela posição das médias, né, pessoal? Tá aqui, pelo estudo das médias, né? Estudo do comportamento das médias, tá? Elas flat, entrecortando preço, média móvel de 200 aqui no meio, bem lateral, tá? As demais médias muito próximas, né? O que tinha, né, mais possibilidade de acontecer era que a gente tivesse aqui uma lateralidade, tá? Então, se você pegar os vídeos mais antigos, você vai ver isso daqui. Isso daqui a gente usa também, claro, no intraday, né? Isso se repete, né, nos fractais maiores, tá? Então, aqui fica ainda assim a possibilidade de volta. Não foi a melhor volta do mundo, né, pessoal? Porque o ideal era que nesse fechamento de mês a gente tivesse uma volta, tá? Fechando aqui, né, mais alto, tá? Próximo da barra anterior. Então vai acabar fechando abaixo, né? Demonstra um pouco mais interesse vendedor, tá, do que comprador. Se a gente tivesse, por exemplo, pensando nos 5 minutos, né? Tá vendo que não está tentando renovar a máxima, né, por enquanto. Beleza? Então tem mais 2 dias para a gente fechar esse mês, né? Pode ser que feche mais um pouco mais acima ainda, tá? Ainda temos 30 e 31, tá? Mais 2 dias, tá? E agora a gente vai pro diário, tá? No diário, né, a mesma movimentação, tá? No diário a gente também tem boas chances de estar, né, dentro de uma lateralidade, tá? A média móvel de 50 está bem flat, é normal, né, no rompimento, reteste, tá? Para pensar em continuidade. Temos aqui esse gap aberto do diário, que é uma região, né, que tende a atrair o preço, tá? Atua como um magneto. Temos a média móvel de 200, o preço também gosta de testar essas médias, tá? A gente viu isso daqui acontecendo nos 60 minutos, tá? Então, para pensar em continuidade, lógico que ele precisa romper a 200. Normalmente, quando rompe pelo primeiro momento, acaba tendo um pullback também, tá? E agora a gente vem ali, tá? Fechou como doji, tá, pessoal? Não é o fechamento de mais fácil leitura, tá? Ainda tem essa outra máxima aqui também para reteste, tá? Vou dar uma olhadinha aqui agora nos 60 minutos. Essa máxima é essa aqui, tá? Que ainda falta o reteste dela. E ali aquele gap aberto, tá? Do diário, beleza? Então aqui a gente dá um pouco mais de zoom agora para a gente dar uma analisada. Pensando em lateralidade, pessoal,
Média móvel de 9 também já não está mais tão ascendente, tá? Então deixa um pouco mais de possibilidade agora do preço testar 20 ou de testar níveis abaixo da 20, tá? Então o que a gente faz? A gente pensando já em lateralidade, a gente pode se antecipar, tá? E fazer algumas marcações, né? Manter já algumas marcações. Por quê? Porque a gente não sabe até onde vai ser o tamanho dessa lateralidade, né? A gente sabe que existe a possibilidade de lateralidade, né? E, por exemplo, se o preço chega nessas regiões aqui, que você já tem 1, 2, 3 testes, e ele chega aqui e deixa um padrão de reversão, com um bom risco-retorno, né, positivo, né, por exemplo, um retorno às médias, né, ou mesmo se abre num gap já bem aqui embaixo, né, a gente vai dar uma olhada nos 5 minutos para ver como que vai estar. E a gente ainda está, né, num cenário comprador aqui, apesar de com boas possibilidades, tá, de uma certa movimentação de baixa aqui. Aí a gente vê como que vai ser o ânimo do mercado, né, na segunda-feira. Como agora, né, temos esse trap aqui, tá, que ficou com essa barra, tá, aqui nos 60 minutos. Deixa eu desmarcar isso aqui. Isso aqui são marcações dos outros vídeos, tá? Essa daqui eu vou deixar porque o Eds também em lateralidade são bem interessantes, tá? Elas acabam marcando bons pontos de entrada, tá? Esse aqui é a máxima, tá, do dia anterior, né? Então aqui essa aqui eu posso até já puxar para cá. Por que essa máxima aqui ela é interessante, pessoal? Porque ela não tem nenhum fechamento acima dela, tá? Ela passa a ser interessante por conta disso. Ela não tem fechamentos acima dela. Ela tem testes, mas não fechamentos, tá? Então a gente tem esse trap aqui, ó, né, gerado por essas duas barras, tá? Preço fechamento de reversão vai acima, né? Testa essa linha de wedge aqui, volta e fecha dentro do candle anterior, tá? E a próxima barra vem rompendo esse fundo e fechando abaixo, tá? Então aqui temos um trap, tá? É uma armadilha para os comprados, tá? Que precisam estopar suas posições, tá? Por quê? Porque aí já mudou, né, o cenário do mercado, beleza? Teste de novas máximas, beleza? Testou essa, tá? E até então essa máxima aqui tem sido bem relevante, tá? Por quê? Porque a gente não viu nenhum fechamento acima dela, beleza? E aqui é aquela marcação do semanal, tá? Aí aqui a gente tem essa LTA, essa linha de tendência aqui, essa linhazinha de tendência aqui, tá? Que se rompida, né, aí a gente pode até procurar um pivôzinho aqui para pensar em achar uns alvos aqui embaixo, tá? Beleza? Aqui a gente dá agora uma olhada aqui nos 5 minutos, tá? 5 minutos aqui tem uma lateralidade bem intensa, né, pessoal? Aqui foi o teste da máxima, tá? Que a gente viu lá dos 60 minutos, onde lá ficou o desenho de um trap. Aqui a gente não tem, né, o desenho do trap, lógico. E a gente tem barras fechando acima dessa movimentação aqui, tá? Então, um rompimento, por exemplo, dessa movimentação, tá? Com possibilidade de buscar níveis mais baixos, seria interessante você fazer algumas marcações aqui para o diário, tá? Que marcações? Por exemplo, você pode marcar aqui onde está a média móvel de 9. Por quê? Porque ela está ascendente, então ela pode vir a funcionar como um suporte ao preço, tá? Então são marcações que você pode deixar, tá? Para quê? Para quando você vê o preço chegar no diário, né, você deixa já com uma coloração, por exemplo, diferente, ou você simplesmente vem aqui e liga um alarme, né? Aí você pode vir aqui nos 60 minutos e fazer a mesma coisa, né? Deixar uma linha ali, que às vezes você está lá focado nos 5 minutos, tá? Mas, né, aí quando o preço ativar esse alarme, né, você liga o start ali para dar uma olhada. Aqui tem uma VWAP do dia anterior, tá, que acaba podendo ter alguma pressão também, tá, de dias anteriores, né? A do dia anterior vai estar aqui, tá? Aí se o preço abre num gap de alta, pessoal, testando essas máximas e deixa gatilhos de venda, dá um trade interessante já, tá?
de retorno à média. Por quê? Porque abriu com interesse comprador. Então a gente vende, mas vende aguardando gatilhos mais para retorno à média. Tá? Por quê? Porque abriu com gap de alta. E se ele abre com gap de alta em região de resistência, tá? Que a gente já viu que teve, resistência ao preço aqui, né? Então fica interessante se a gente pensar em algum tipo de venda por aqui, tá? Mas aí a gente vai lá para os 5 minutos, 2 minutos, tá? Mas sempre mantendo essa ideia, tá? De como que tá as coisas lá nos 60 minutos, né? Tá, então nos 60 minutos agora a média móvel de 9 já não está tão ascendente, ela já está mais paralela e o preço lá está entre as médias. Tá? Aí você também monta a ideia no diário, né, na sua cabeça, você olhou, tá? O diário também tem possibilidade de termos uma lateralidade, tá? É uma possibilidade melhor ainda, um pouco de alta, né? Mas a possibilidade de lateralidade parece mais rápida, tá? Ali. Se o preço abre também num gap de baixa aqui, nessas regiões aqui, que já foram fundo, né, pessoal? Também a gente pensa ali num retorno à média, mas para voltar a cair mais, tá? Então, lembrem disso, né? Se ele abre num gap de baixa, ele vai abrir no Fab 4 de venda, tá? Então, pode ter uma movimentação de baixa ali um pouquinho mais forte, tá? Aqui nos 5 minutos. Gap de alta, né? Se ele abre muito alto aqui, provavelmente um retorno às médias, tá? Porque olha o fechamento, tá? O fechamento ele é vendedor, já, tá? O preço já está abaixo das médias, tá? Aqui, tá? Então, se ele abre aqui acima, provavelmente ele tem um bom pullback, né, para fazer. Por quê? Porque o alinhamento do final do dia é vendedor, tá? E se ele vem abrir aqui abaixo das médias, mas muito longe, né, do preço, é um pullback para voltar a cair, tá? Por quê? Porque também já tem alinhamento vendedor. Então, por hora, 5 minutos deixa a gente um pouco mais favorável a pensar em vendas, tá? Beleza? Em vendas, ainda mantendo a questão, né, da lateralidade, né? Chegou em mínimas importantes, né? A gente dá uma analisada, liga um alerta, né? Para pensar. Aqui tá aquelas outras linhas lá que a gente ligou, né? Do diário, tá? Beleza? Então são algumas marcações que são importantes, né? Você marcar aquelas regiões lá. Um pouco mais fácil de marcar pelos 60 minutos, tá, pessoal? Aí tem a máxima, a extremidade e a mínima dessa extremidade aqui também são relevantes, tá? Beleza? Ainda pensando em lateralidade. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no mini dólar, tá? Vamos repetir o mesmo exercício. E aí a gente começa dando uma olhada no mensal, beleza? O mensal, pessoal, ele fez uma movimentação, que a movimentação é uma movimentação, como foi falado, tá, pessoal? Os fractais, as movimentações se repetem e elas têm o mesmo sentido, tá? E o que você viu aqui, né? O que você acabou assistindo aqui de movimentação do preço? O preço veio até abaixo da média móvel de 50 períodos, tá? Deixa um candle, né, um candle comprador, tá? Um preço de fechamento de reversão, as médias estão se alinhando, o que o preço faz? Ele fez um pullback, tá? E esse pullback nessa mesma barra, tá? Ele já retomou a movimentação de baixa. Ainda assim, aqui ainda pelo mensal também, boas chances de a gente pensar na questão de uma lateralidade. Por quê? Porque isso daqui ainda não é o completo alinhamento vendedor, tá? E a gente está falando do mensal, lógico, vai levar meses para a gente ver cada formação de barra, tá? Mas a gente vai conversando e analisando, né, o preço da mesma maneira, tá? Então aqui ainda é mais provável que a gente tenha um pouco mais de movimentação de alta. Por quê? Porque isso daqui ainda não é cenário extremamente vendedor, tá? Então você pode ter um retorno aqui, mais um retorno às médias, tá? Até que essas médias venham ganhando um pouco mais de interesse também vendedor e o preço se alinhe, né, por completo, algo como aconteceu aqui, né, pessoal? Ó, aqui você tem a movimentação oposta, tá? Só que para alta, tá? A movimentação similar. O que o preço faz, né? O preço vem acima da média móvel de 50, né? Ali ele ganhou até uma boa amplitude, voltou para fazer um pullback nessas médias, tá? Aqui ainda não era total alinhamento comprador também, tá? Ainda faltava alguns reajustes. Aí o que acontece? Acontece uma lateralidade, tá? Essa lateralidade veio se reajustando até que as médias ganham abertura aqui e ganham direção, tá? Então, médias ganhando abertura e ganhando direção,
aí você tem movimentações como essa, tá? É a mesma coisa que a gente vê lá no intraday, tá? E aqui você está vendo essa possibilidade para baixa, né? E aqui o mais provável ainda é a gente pensar, sim, né? Não numa queda extrema, mas ainda num contexto um pouco lateral, beleza? Aqui no... Aí a gente vai juntando as coisas, né, pessoal? A gente olhou o mensal, né? Tem a ideia ainda de um contexto um pouco mais lateral. No semanal a gente tem um contexto bem vendedor, tá? A gente teve aqui um PC de venda, tá? Ativado por essa outra barra, tá? Então tá tendo continuidade, né? Teve continuidade mais essa barra aqui. Tem possibilidade de vir testar essas mínimas aqui, tá? Então a gente deixa alguns alarmes ligados, né? Tem alguns pivôs ali que dá pra gente trabalhar ali pelos 60 minutos e pelos 5 minutos, tá? Como alvos. Aqui tem um gap aberto, tá? Que a gente vê ele nos 60 minutos. Beleza? Então, semanal, né? Aí o cenário já fica, né, mais claro para venda, né? E aí a gente vem aqui para o diário. E a gente soma, né, essas ideias quando a gente vai operar o intraday, né, pessoal? Tá? No diário, né, você teve uma excelente movimentação de alta. Tivemos uma boa queda aqui, tá? Passou o nível de 61.8, até tirei ele daqui já, porque aí já deixou de ser possibilidade de correção e já virou reversão, né? Tá? E aqui tivemos uma lateralidade, né? Nessa lateralidade a média móvel de 9 veio se aproximar do preço, tá? Já ficou... Aqui já temos já agora um alinhamento mais vendedor, né? Dessa vez. Aqui é algo também parecido com aquilo que a gente tem lá no mensal, né, pessoal? O preço veio abaixo das médias, tá? Só que o alinhamento ainda não era completo, né? Tá igual, parecido com aquilo lá, né? A média móvel de 50 ainda está no meio das médias, tá? No mensal. E aí o que a gente tem na barra seguinte, né? A gente tem uma barra de dúvida, né? E o preço ele vai descendo, mas vai descendo sem barras de impulso, né, pessoal? Até ele se reajustar. Aqui o diário ele já se reajustou, tá? Só que ele está um pouco afastado aqui agora, né, das médias, tá? Está um pouco afastado aqui das médias, então pode termos mais lateralidade aqui ainda, né? Tá? Ainda tem mais 2 dias, né, para o semanal fechar, para fechar mais uma semana, para a gente ver como é que vai ficar o desenho dessa movimentação. Tá? E aqui nos 60 minutos ainda é clara movimentação de baixa, tá, pessoal? Pelo alinhamento das médias, ainda não dá para a gente pensar em compras muito expressivas, tá, no mini dólar. Por quê? Por conta do comportamento das médias. Elas estão extremamente abertas, extremamente alinhadas. E com esse comportamento aqui, né, por mais que a gente venha ver preços aqui, por exemplo, testar a média móvel de 20, né, com esse tipo de alinhamento e esse tipo de direção, ainda é mais inteligente você trabalhar vendas, tá, do que você pensar num rompimento direto disso daqui, tá? Pelo menos um rompimento direto sem um bom pullback, tá? Para essa movimentação. Para termos, né, níveis de pullback, a gente tem possibilidade de trabalhar correções, tá? Então fica, tá, o 38.2 aqui como primeiro nível de possibilidade de correção. Beleza? Então agora a gente, né, aqui o que a gente havia dito, né, pessoal? Aqui a gente havia marcado essa região aqui, tá? Que é dessa mínima, tá? A mínima mais baixa ligada com a outra mínima mais baixa, tá? E gerou essa linha de tendência aqui, né? Que a gente pode replicá-la, né, e colocar na máxima dessa movimentação. Então, podemos ter esse canal de baixa aqui, mas para que ele venha atingir esses níveis mais altos, né, ele precisa romper essas médias. E o rompimento dessas médias gera um pullback, né, para poder demonstrar continuidade de alta, beleza? Por enquanto, ainda é mais fácil o preço chegar aqui e voltar a cair. Pensando em amanhã, né, pessoal? 60 minutos, se o preço abre, por exemplo, aqui acima, ele abre demonstrando interesse comprador. Tá? Aí se você olha só os 5 minutos, você pode ficar, né, pode criar um viés de compra ali, só que os 60 minutos é extremamente vendedor, então você tem que manter isso em mente. Você ainda tem esse gap, essa possibilidade de gap
Aqui embaixo que pode vir a ser fechado, tá? Que é essa região aqui, beleza? Que até então atua também como magneto, né? E aí você pode também trabalhar, né, a questão de Fibonacci para pensar pelo menos agora num segundo alvo, tá? Porque o primeiro alvo ele já deu aqui, né? Tá? O primeiro alvo foi atingido aqui, então a gente fica agora com a possibilidade, por exemplo, de um rompimento com o segundo alvo. Então, o segundo alvo está aqui no meio, tá, dessa movimentação 4697,94, beleza? Então a expectativa para o dólar ainda é ter uma movimentação um pouco mais de baixa, tá? Por conta do alinhamento das médias. Se o preço abre num gapzão de baixa, ainda assim ele precisa de um pullback, tá, pessoal? Então, atentem-se a essa movimentação de gap, façam esse estudo em movimentação de gap, né? E relembrem, né, as análises que vocês fazem aqui, por exemplo, lá fez análise nos 60 minutos, tá? Tenho aqui minha análise dos 60 minutos. Eu sei que eu estou num cenário vendedor. Se eu sei que eu estou num cenário vendedor, ele abre num gapzão de alta ali, por exemplo, tocando a média móvel de 20, a gente também pode deixar aqui um alarme nessa movimentação, e ele começa a deixar, por exemplo, um gatilho de venda, é uma venda interessante, tá? Porque vai ser uma continuidade da movimentação de baixa. Pode até armar um PC de venda, tá? Beleza? Aqui pelo M60, tá? E o preço fez, né, uma wedge, tá? E wedges deixam ainda também a expectativa de uma movimentaçãozinha de alta, tá? Então a gente fica meio que em cima do muro de movimentação, tá? Aí a gente marca regiões importantes, né? Para quê? Para ter ideias, né, do que fazer quando o preço atingir essas regiões, né? Então, se o preço chega e atinge a média móvel de 20, atinge ali o 38%, tá? Que seria o primeiro nível de pullback. Aí a gente observa o comportamento do preço, tá? E aqui nos 5 minutos o que a gente vê? A gente vê um claro ainda FAB 4 de venda, tá? Então se fosse ter continuidade, né, um gapzinho de baixa aqui abaixo dessa consolidação e rompendo essa mínima, aí a continuidade fica bem mais tranquila, tá, pessoal? Para ir pegar, por exemplo, aquele segundo nível ali que a gente havia conversado, tá? Ou mesmo para fechar, né, esse gap aberto lá dos 60 minutos que a gente estava olhando. Abriu no gap de alta, rompe a 200, tá? Ainda assim essa máxima aqui acaba sendo importante, tá? Aí pensando já mais nos time frames maiores, né? Lá nos time frames maiores eu sei que eu estou numa clara tendência de baixa, então as coisas para eu ter um dia extremamente comprador aqui ficam um pouco mais difíceis. Acontece, claro que acontece, mas acontece bem menos, tá? E claro que se as médias se realinham aqui e começam a dar compra, lógico que a gente vai entrar comprado, né? Se fica clara a movimentação, tá? Teve uma consolidação, tá, pessoal, aqui no final do dia. Essas consolidações elas são bem interessantes, porque às vezes, né, entra meio que naquela ideia de que o Oliver fala, tá? O que é o Fab 4? Né? Fab 4 é o preço saindo da consolidação, trabalhando de um lado só de todas as médias, né, do lado, claro, a favor da 200, né, no caso, por exemplo, num gap de baixa aqui. Né? Ele abriria já abaixo de toda essa consolidação, toda essa acumulação, tá? E ele poderia sim gerar uma continuidade mais imediata. É uma acumulação, a gente não sabe para que lado essa movimentação vai, tá? Abre aqui acima, primeira resistência, a média móvel de 200, tá? Depois a média móvel de 20, lá dos 60 minutos. Depois de romper tudo isso daqui, aí sim ele pode testar níveis mais altos, tá? Aqui é o 38.2, que é o primeiro nível, tá, de pullback. E a gente pode pensar também em movimentação de queda, tá? Beleza? Então a gente tem ainda o mini índice numa boa possibilidade de lateralidade, né? Ali com o preço trabalhando ali com as médias já se aproximando, né, pessoal? E o mini dólar já numa possibilidade de baixa um pouco mais forte. Mas também, né, tivemos a wedge ali nos 60 minutos e wedges podem gerar um repique um pouco mais alto, tá? Testar algo aqui também próximo da máxima do canal também seria bem interessante, até para ganhar impulso, até para
para o preço chegar mais próximo das médias ali no diário do mini dólar, tá? Beleza, pessoal? Valeu, bons trades amanhã.